E hoje, então, nós chegamos no Salmo de número 68. Esse Salmo 68, ele faz parte desse grupo de 4 cânticos de louvor, 4 cânticos de celebração, do 65 ao 68. E chegamos, então, no Salmo 68, onde conclui-se esse grupo de 4 cânticos de celebração pela vitória do povo de Israel, povo de Deus. E o Salmo 68 são 35 versículos, distribuído em 9 estrofes. Esse salmo é um cântico, e é um cântico de celebração. Celebra o que nesse cântico aqui? O governo glorioso e triunfante de Deus. E à medida que o salmo vai avançando, você vai perceber que o movimento do Sinai ao Monte Sião, do Monte Sinai, portanto, a libertação do povo do Egito até o estabelecimento do povo na terra prometida, dos dias de Moisés aos dias de Davi. Do versículo 1 ao versículo 18, nós vamos encontrar esse movimento. Depois, nós vamos para a segunda parte, a parte final, onde o Deus de Israel, entronizado em Sião, ele não governa só Israel, ele governa todo o universo. E aí chega-se à conclusão deste salmo. Este salmo foi também aplicado à pessoa de Jesus. A igreja primitiva entendeu o cumprimento deste salmo em Jesus. Efésios capítulo 4 faz menção deste salmo. E aplica-se à ressurreição de Jesus, à ascensão de Jesus, o governo de Jesus e o triunfo da igreja do Senhor Jesus. Então nós vamos ler este salmo e extrair dele alguns princípios, algumas lições preciosas para nós. Salmo 68. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos. De sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Então, vai começar o cortejo aqui, nessa primeira estrofe, do versículo 1 ao versículo 3, tá? E nesse cortejo os justos se alegram, se regozijam, todavia os iníquos, os rebeldes, eles se dispersam, eles fogem da presença de Deus. Depois, a segunda estrofe, do versículo 4 ao versículo 6, o povo então é convidado a vir cantar, se juntar ao cortejo festivo, a procissão, né, se juntar, em virtude da benevolência do governo de Deus. E aí ele diz assim: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens, Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Olha a benevolência dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, na segunda estrofe, nós vemos, então, o povo sendo convidado a vir cantar, louvar a Deus que governa de forma benevolente, dando, então, pai para o órfão não fica mais órfão diante de Deus. A viúva também não fica desamparada, porque ele é juiz, nem mesmo o solitário fica mais só,
diante do governo de Deus, na presença de Deus. Prossegue então o cântico, a procissão avança, o cortejo avança, e agora do versículo 7 ao versículo 10 nós temos a terceira estrofe, e vai marcar a marcha pelo deserto. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra, também os céus gotejaram à presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua grei, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. A marcha pelo deserto do Sinai, a libertação do Egito, ela é então recordada aqui nessa terceira estrofe. Deus então fez provisão, Deus manifestou a bondade dele para o povo, e o próprio Sinai se abalou na presença do Senhor. Agora a quarta estrofe, do versículo 11 ao versículo 14, o povo então é lembrado das vitórias de Deus sobre os reis de Canaã, os reis que foram vencidos pelo povo de Israel, e essa vitória foi graças à intervenção do Senhor. Do versículo 11 ao 14, o Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas, reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Vitória sobre os reis, inclusive aqui quando a dona de casa reparte os despojos, tem aquele episódio de Jael, quando o rei de Canaã é morto, né, pelas mãos dela. O Císera, o comandante do exército, também parte em retirada. Tudo isso aqui é então recordado através desse salmo que celebra essa vitória do povo de Deus contra os reis da terra de Canaã. E aí agora chega do versículo 15 ao 18 a quinta estrofe, e observaram que nós saímos do Monte Sinai lá no início. Versículo 8 menciona exatamente o Monte Sinai, e agora vamos chegar no Monte Sião, o movimento então do governo de Deus, trazendo o povo do Sinai para Sião. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações, é o Monte Bazã. Por que olhais com inveja, ó montes elevados? O monte que Deus escolheu para sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Glória a Deus. E aí então, agora do 19 ao versículo 23, nós vamos ter então uma confissão, né? Um momento em que o povo confessa com alegria a Deus, e mais, renova a sua esperança em Deus. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar,
fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. O povo então bendiz o Senhor. É como que uma pausa no cântico, que fez menção de Deus que os trouxe do Egito e os introduziu na terra prometida, na terra de Canaã. Deus que se revelou no Sinai e agora se revela no Monte Sião. O povo então é lembrado, e mais do que lembrado, o povo é motivado a bendizer a Deus. Deus que dia a dia levou o fardo daquele povo. O Deus que é a salvação daquele povo. O Deus que é o libertador, que fez que aquele povo escapasse dos seus inimigos, e não só isso, escapasse da própria morte em si. Vocês viram o versículo 18 aí, voltando à quinta estrofe, não é? Esse versículo 18 aparece lá em Efésios, capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona: subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Faz menção à pessoa de Jesus aqui, aquele que ressuscitou, subiu aos céus, levou cativo o cativeiro, como diz a palavra do Senhor. Ele governa e a igreja dele vai triunfar, o povo dele vai triunfar, meus irmãos. Avançando então para a sétima estrofe, do versículo 24 ao versículo 27, aparece a palavra propriamente aí. A gente tem falado cortejo desde o início, então a palavra vai aparecer agora. O cortejo, ele se aproxima do templo. A procissão agora, de forma festiva, se aproxima do templo. E aí então o cântico diz assim: viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes, com os tamborins e danças, não é? E aí, novamente, bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo, Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá com o seu séquito, os príncipes de Zebulon e os príncipes de Naftali. Aqui é lembrado o cortejo do povo também, a organização deles, indo em direção à terra prometida, né? As tribos, como elas se organizaram, elas são lembradas nesse cortejo festivo agora, de celebração pelo governo de Deus, o governo glorioso, pelo governo triunfante de Deus. Tá? E aí é possível a gente observar até uma ordem, não é? Os cantores, os tocadores, as jovens, não é? São chamadas aqui de donzelas com adufes. Tá? Pois bem, então avançamos para a oitava estrofe, do versículo 28 ao versículo 31, a oitava estrofe. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém. Os reis te oferecerão presentes, reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros, e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Então, nós temos agora um momento de intercessão. Intercessão para que Deus continue a intervir em favor do seu povo. Para que Deus continue governando de forma gloriosa e fazendo o povo dele triunfar
mesmo diante das ameaças vizinhas, ameaças de potências, ameaças de povos que, de repente, estavam no momento ali de domínio, de poder político, né? São mencionados aqui o Egito, a Etiópia, e o salmista, então, e todo o povo intercede ao Senhor, pedindo que Deus, com a força dele, que ele sempre usou em favor do povo, ele continue a reprimir, a calcar os pés, a fracassar os planos dos adversários. E aí chega-se então à parte final, a 9ª estrofe do versículo 32 ao 35. A conclusão do cortejo. Termina-se o cortejo então. Reinos da terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor. Àquele que em cima nos céus, os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz. Voz poderosa. Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ele não governa só em Sião. Ele não governa, ele não se revela só no Sinai. Ele governa, a voz poderosa dele é ouvida desde a antiguidade, desde a eternidade. A majestade dele se revela em Israel, mas também a sua fortaleza nos espaços siderais, em todo o universo. E aí, conclui-se então o cortejo com o seguinte coro: ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Conclui então aqui essa sequência de 4 cânticos, de 4 cânticos de louvor pela vitória, 4 cânticos de celebração pela intervenção de Deus na história do seu povo. Meus irmãos, do 65 ao 69 é um bloco de 4 cânticos, como nós dissemos, tá? E eu quero chamar a sua atenção para você ir percebendo isso nos Salmos, porque às vezes a gente faz teologia nos Salmos e é muito perigoso porque o Salmo, ele é uma jornada de fé. Tem hora que o salmista diz que Deus está ausente. Ó Deus, por que você me desamparou? Por que você me abandonou? A sensação que ele tem é essa, a impressão, e o momento que ele está vivendo é esse. Por isso, é o Salmo 22, por exemplo, né? Porque a gente faz teologia no Salmo, só usa o Salmo 91, a gente só usa o Salmo 23, quando a gente quer fazer teologia nos Salmos, né? Mas tem, o livro de Salmos é muito rico, e a gente precisa entender melhor um pouco desse livro de oração, esse livro de louvor do povo de Deus, ao longo da história, tá? Mas, como eu disse, eu queria, ao final, compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês alguns princípios, e aqui eu quero, então, chamar sua atenção para o versículo 19, para o versículo 20 e para o versículo 35, para a gente orar, tá? Versículo 19, bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação. Ah, meus irmãos, dia a dia, Deus levou aquele povo. O profeta chega a dizer que Deus o conduziu nos seus próprios braços do Egito à terra prometida, e levou aquele povo, e levou as mazelas daquele povo, e levou as cargas daquele povo, né? Esse é o nosso Deus, é o Deus que nos leva, que nos conduz, e não somente a nós, ele leva também a nossa carga, o nosso peso, meus irmãos. É por isso que em algum momento da vida a gente precisa ter um encontro com Jesus, né? Porque Jesus diz assim: o meu fardo é leve, o meu fardo é suave. Então a gente precisa ter um encontro. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. A vida nos apresenta tantos fardos, tantas cargas às vezes, né? E a gente vai caminhando, chega uma hora que a gente não aguenta mais. A gente precisa ter um encontro com o Senhor, que é a nossa salvação e que nos ajuda a carregar
o fardo. O fardo que a própria vida se torna, às vezes. A própria vida se torna um fardo, né? E aí nós precisamos ter um encontro com aquele que é a salvação, aquele que diz, olha, o meu fardo é suave, é leve, tá? Mas não só isso, o versículo 20 diz que ele é o libertador. Além de salvar, ele liberta. Liberta como? Dando o escape da morte. Com Deus, o Senhor está ao escaparmos da morte. O povo de Israel escapou dos seus inimigos, né? Mas não só dos inimigos que eram a ameaça contra a própria vida deles, eles recebem, melhor dizendo, o escape da própria morte. É por isso que nós precisamos ter um encontro com Jesus. Porque através de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, né, nós podemos tripudiar da morte, que é um dos inimigos mais temíveis, se não mais temível. A Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido pelo ser humano, pela humanidade, meus irmãos. E somente em Cristo nós podemos tripudiar da morte, dizer, morte, onde está a tua vitória? O que você pode fazer comigo? O máximo que você pode fazer comigo é me apresentar diante do meu Senhor. É me fazer descansar eternamente nos braços dele. Por isso nós precisamos ter um encontro com Jesus. Você precisa ter um encontro com Jesus para escapar desse inimigo terrível que tanto atormenta as pessoas, a morte. Deus, e somente Deus, através de Jesus, pode fazer isso, te dá o escape da morte, nos dá o escape da morte. Mas enquanto ela não vem, sabe o que ele faz? Ele dá força e poder ao povo dele. Aleluias. Assim conclui o Salmo, assim conclui o cortejo, e assim é para ser a minha e a sua jornada, a nossa jornada. O cortejo concluía, né, depois desses 4 cânticos aí, no versículo 35, ó Deus, tu és tremendo, né, a ideia aqui é que ele é temível nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Enquanto esse inimigo que é vencido através de Jesus não chega à morte, não é? O que ele faz? Ele dá força e poder. Ele não só nos ajuda com o nosso fardo, ele não só nos dá o escape da morte, como ele nos ajuda com força e poder para nós completarmos a nossa jornada, meus irmãos. Que o Senhor, nesta hora, visite você, visite a sua casa e que você receba da parte de Deus força e poder, né? Tem hora que a gente pede a Deus para aliviar a carga, né? Mas de repente Deus está dando, não vai aliviar a carga nesse momento. Esse momento que a gente está vivendo, de repente Deus não vai aliviar a carga. Embora Ele está governando, embora a igreja dele vai triunfar, não é? Mas está na hora de pedir a força e poder para poder continuar, para poder superar, para poder vencer, né? Pedir a Deus que fortaleça os nossos ombros para a gente poder suportar o peso nesse momento, meus irmãos. E mais, desfrutar da companhia dele na jornada, porque, como nós lemos no versículo 28, dia a dia ele leva o nosso fardo. Jesus se revelou a nós e disse, olha, o meu fardo é leve, é suave, não é? Vinde a mim. Então, desfrutar da companhia dele na jornada é muito importante nesses dias que nós estamos vivenciando. Que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim continue a nos conduzir, meus irmãos, e de forma que Ele nos ajude a carregar as cargas que você está carregando aí nesses dias, né? Que Deus te dê escape. Você já tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, você estaria com Jesus na glória? Você já tem essa certeza?
Se você não tem outro meio, não tem atalho, é Deus a salvação. Não é a igreja presbiteriana, não é a igreja A, a igreja B, a igreja C. Chama-se Jesus Cristo. Se você confessar Jesus como seu Senhor, e no seu coração você crê que Ele é o Salvador, você então poderá experimentar esta certeza de que a morte, ao bater à tua porta, o máximo que ela vai fazer é te entregar nos braços poderosos de Jesus. O máximo que ela vai fazer é isso. Se você assim crê que Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador. E ao crer, não é? Se de repente não for essa noite, oro para que não seja essa a sua noite, não é? Ele vai te conduzir, Ele vai te dar força e poder para você continuar a sua jornada, o seu cortejo, e que o seu cortejo não seja um cortejo fúnebre, que o seu cortejo seja um cortejo triunfante, glorioso na presença do Senhor e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.